Desculpa, vamos continuar. Notamos que o Dr. Chapatin conquista as mulheres sem se importar com a diferença de idade. Seria capaz de se casar com uma mulher de 28 anos? Prefiro duas de 14. As polêmicas em torno do elenco do Chaves alimentaram a mídia de massa por 50 anos e agora voltaram com toda a força. Em 2025, Chespirito voltou a ser assunto após a estreia de Sem Querer Querendo, uma série que promete contar todos os bastidores da vida do roteirista e ator mais famoso do México no mundo todo, Chespirito. A ficção, produzida pelos filhos de Roberto Gómez Bolaños e baseada livremente em suas memórias, não demorou a desencadear uma tempestade de controvérsias. Muitas delas ligadas a Florinda Meza, responsável por interpretar Dona Florinda. A mulher afirma que o que se vê na tela é uma história idealizada, mas que não tem nada a ver com o que realmente aconteceu. Quem está dizendo a verdade? Que parte da história cada um prefere manter em segredo? Embora Florinda Meza afirme que a suposta difamação esteja prejudicando sua saúde, muitos continuam colocando lenha na fogueira. Assim, Sem Querer Querendo trouxe à tona muitas perguntas que giram em torno da faceta menos conhecida de Chespirito e suas criações. Mas não vamos nos adiantar. Florinda é uma influência manipuladora e vingativa que até especulou sobre a morte de Chespirito? Porque Ramon Valdez, para muitos o mais querido do antigo programa, acabou saindo dele. E tudo isso porque ele devia 14 meses de aluguel. E falando do seu Madruga, é verdade que ele previu a própria morte. Como foi a épica briga de Carlos Villagrán e Maria Antonieta de Las Nieves contra Bolaños para conseguir o controle? Sobre os personagens Kiko e Chiquinha? Sobre o que se fala quando se fala do medalhão amaldiçoado de Kiko? É verdade que a bruxa do 71 tinha um passado guerrilheiro? Existe um Lost Media do Chave? Que teorias absurdas e insólitas esse programa gerou? Seu criador terminou com demência? Todas essas perguntas têm sua resposta no vídeo de hoje, no qual vamos abordar o lado obscuro de Chespirito. Antes de começar, quero saber se vocês estão assistindo a série do Chespirito e o que acham. Estão gostando ou não? Lembro vocês que em outro dos nossos canais no dia, temos um monte de especiais sobre o Chaves. O dia em que Chespirito, seu Madruga e a bruxa do 71 morreram, temos um especial. Se vocês se interessam por esse tema, deixarei o link para assistirem esses vídeos no nosso outro canal. O dia em que começamos. Antes do garoto nascer. Sou, antes de tudo, escritor. Depois fui ator, diretor e outras coisas, mas comecei como escritor. E escrever é o mais importante para mim. Roberto Gómez Bolaños nasceu em uma família mexicana de classe média típica. A mãe de Roberto se chamava Elsa Bolaños Cacho e era uma mulher que todos definiam como bondosa e disciplinada. Ela também era muito decidida, a ponto de a própria existência de Roberto se dever à sua convicção. Quando ainda estava grávida, os médicos a advertiram que um medicamento que ela vinha tomando poderia afetar seriamente o feto. Elsa recusou a recomendação de abortar, mesmo com a possibilidade de malformações graves no bebê, e seguiu em frente até dar à luz um bebê sem nenhum tipo de problema de saúde. Para ela, era uma criança especial, não só pela gestação peculiar, mas também pela personalidade que foi desenvolvendo ao longo dos anos. Era uma criança extrovertida, criativa e independente, mas que sempre manteve um laço muito próximo e carinhoso com sua mãe. Há outro dado bastante peculiar em relação à mulher, um dado que tem a ver com sua linhagem. Elsa era prima de quem se tornaria presidente do México, Gustavo Díaz Ordaz. Seu mandato durou de 1964 até 1970. Contemporâneo à ascensão da popularidade de Chespirito na televisão, para muitos a relação entre uma coisa e outra não seria casual. A arte sempre gravitou perto de Roberto, já que seu pai, Francisco Gomes Linares, era ilustrador e pintor. Foi um homem que com certeza teria se orgulhado de ver no que seu filho se tornou, mas infelizmente não teve a oportunidade de vê-lo crescer. E Francisco faleceu após sofrer um derrame cerebral quando o menino tinha apenas 6 anos. Além do impacto emocional que isso significou, a família entrou em uma crise econômica muito forte. Assim, Roberto se aproximou de um circo em frente à sua casa para ajudar nas apresentações e ganhar dinheiro. Lá, ele teve seu primeiro contato com um ofício que o tornaria milionário em pouco tempo:
Porém, antes disso, a desgraça continuou a perseguir o pequeno Roberto. E aos 10 anos teve que abandonar a escola e seus amigos por causa de um tratamento antirrábico de urgência, resultado da mordida de um cachorro. O cachorro não voltou arrependido, mas ele não perdeu essa oportunidade e se dedicou a ler e ler, terminando de forjar seu destino. Ao voltar para a escola, descobriu algo terrível. Todos os seus colegas tinham crescido, algo que não tinha acontecido com ele. Logo, começaram a zombar e zoar ele por ser baixo. Já adulto, Bolanhos popularizaria a frase: "A vingança nunca é boa, mata a alma e a envenena." Se essa frase tivesse sido aplicada na sua infância, pode-se dizer que ele passou esse período se envenenando impiedosamente. E é que Roberto começou a bater em quem se mostrava insolente e na base do soco conseguiu compensar os centímetros que lhe faltavam de altura. Praticou boxe, inclusive competindo, desenvolvendo novas e variadas habilidades físicas. Conquistou medalhas e condecorações graças aos narizes que quebrou, algo que sua mãe nunca comemorou. De qualquer forma, o jovem logo se cansou das luvas. Depois, tentou se aventurar no futebol, mas não obteve êxito. Também tentou a sorte na universidade, no curso de engenharia, mas teve que abandonar no segundo ano porque precisava de um emprego. Ele se sentia perdido, sem perceber que seu potencial estava naquilo que fazia naturalmente. Roberto escrevia as músicas para os festivais da colônia de verão e lia trechos de contos para seus amigos mais próximos. Eram coisas que ele fazia como hobby, coisas nas quais realmente era bom. Ao ver um anúncio no jornal, todos os alarmes dispararam em sua mente. Uma agência de publicidade precisava de aprendizes para trabalhar em rádio e televisão. Roberto se apresentou para a seleção e quase caiu no desespero. Ele se deparou com uma longa fila. Eram todos candidatos a produtores? Ele achou que não tinha tanta experiência quanto os outros e quase foi embora quando percebeu um detalhe pequeno, mas significativo. Ao lado, havia outra fila muito mais curta. Era a fila daqueles que queriam se candidatar a escritores. Roberto, impulsivo e corajoso, entrou nessa fila e se entregou à melhor das sortes. Uma carreira única e sem precedentes começava exatamente naquele segundo. Nascimento de uma vizinhança. O entusiasmado Roberto começou naquele submundo com pequenas tarefas criativas. Ele rapidamente percebeu que sua vocação era escrever histórias e foi abrindo caminho como roteirista do diretor Agustín Porfírio Delgado. Foi ele quem acabou lhe dando o apelido que o acompanharia pelo resto da vida. Deslumbrado pelas ideias que surgiam da mente de Roberto e sua facilidade em transformá-las em história. Disse a ele que era como um pequeno Shakespeare, um Shakespearezinho, ou seja, um Chespirito. Quem é Chespirito? Eu? Foi um diretor que me deu esse pseudônimo. Entre um diretor e um produtor, que foram os primeiros a levar para as telonas um roteiro escrito por mim. Eles gostaram muito e me elogiaram, me disseram que eu era um pequeno Shakespeare. Roberto também tinha talento como ator. E logo passou a atuar na frente das câmeras em filmes de dois comediantes extremamente populares no México no final dos anos 50, Viruta e Capulina. Muitos desses episódios ficaram registrados nos primeiros capítulos da série de Max, que alterna duas linhas do tempo. A do processo em que Chespirito começa a se destacar na televisão e a época em que o elenco de Chespirito começa a se desfazer já no final dos anos 70. Neste ponto, é preciso acrescentar que algum tempo antes da ideia que mudaria sua vida tomar forma. Chespirito foi contratado pelo nascente Canal 8 do México para desenvolver programas cômicos e familiares. A ideia era apresentar esquetes de humor leve, gags físicos e sequências cômicas que dessem frescor a um meio um tanto estagnado. Sob essa premissa, Chespirito criou os Supergênios da Mesa Quadrada e mais tarde o Chapolin Colorado. Mas o que realmente impulsionaria sua carreira até os confins do mundo foi o Chaves, onde ele pôde criar um universo de ficção que revolucionaria a televisão humorística latino-americana. A vila será o ponto de partida para uma galeria de personagens que marcaram várias gerações de telespectadores. Com uma relevância que em muitos países como Brasil e Argentina continua até hoje. Para dar vida ao programa, Chespirito recrutou atores que, progressivamente, foram se juntando ao elenco da série. À medida que o show foi crescendo, mais cenários foram adicionados. Além do pátio onde se passava a maioria das cenas, também vimos várias das casas, a rua, o pátio dos fundos, o terreno onde as crianças jogavam futebol e até a escola. Mais tarde, numa fase já um pouco mais desgastada, chegaria a venda da Dona Florinda. A camaradagem e a química entre os atores pareciam transbordar da tela.
As crianças que assistiam ao programa achavam que o carinho entre esses atores era genuíno. Tudo, no fim das contas, parecia irradiar uma sensação de bondade quase idílica. Dona Florinda, de fato, parecia super proteger o Kiko. E ela é tão apaixonada pelo professor Girafales. A Chiquinha, apesar de suas travessuras, amava seu pai, seu Madruga. E este, evidentemente, era o interesse romântico apaixonado da bruxa do 71. O Sr. Barriga era sério e ficava bravo com o Chaves, mas no fundo achava o menino fofo e relevava suas travessuras, que no fim das contas eram sem querer querendo. Sem o seu Madruga no xadrez, Dona Florinda fica sem filho e ninguém para bater. A bruxa do 71. O motivo dela viver na vila era o seu Madruga, o Sr. Barriga. O único que não pagava o aluguel era o seu Madruga, protetor do Chaves. A Chiquinha fica órfã, tira o seu Madruga e o programa acaba mesmo que o Kiko estivesse lá. Mas com o tempo, descobrimos que a ficção nem sempre refletia a realidade dos elencos. À medida que o programa crescia em popularidade, também crescia a ambição dos atores. Os egos começaram a virar uma bola de neve que ameaçava acabar com o programa de maior sucesso do momento. Nenhuma criança, do conforto e segurança de sua casa, era capaz de imaginar o que acontecia quando os refletores se apagavam. O romance com Florinda. Quando Chespirito começou a fazer sucesso, ele já tinha uma família formada. Era casado desde jovem com Graciela Fernandes e tinha nada menos que 6 filhos. Mas as gravações dos programas exigiam cada vez mais do seu tempo. As turnês internacionais tinham começado. E em certo momento, Chespirito sentiu que passava mais horas com seus colegas de trabalho do que com sua verdadeira família. Assim, algumas coisas foram ficando estranhas. Florinda Mesa estava namorando o diretor do programa, Henrique Segoviano. Mas aos poucos a relação entre ela e Chespirito foi se tornando cada vez mais próxima. Eles tinham uma grande afinidade, passavam muito tempo juntos e aos poucos se apaixonaram. Acredita-se que isso ocorreu por volta de outubro. Em 1977, eles começaram um relacionamento extraconjugal que resultou no divórcio de Bolanhos, já em 1989. Nessa época, o relacionamento entre Florinda e ele já era conhecido por todos e não se tratava apenas de um vínculo pessoal, mas também profissional. À medida que a distância entre eles foi diminuindo, Florinda passou a ter um papel mais ativo nas decisões criativas de Chaves. E começaram as rivalidades. Vários atores do elenco começaram a sentir que ela sempre tinha a última palavra e que sua personagem estava cada vez mais presente nas cenas, em detrimento do destaque de seus colegas. Os primeiros atores a demonstrar insatisfação foram Carlos Villagrán e Ramón Valdés. O primeiro chegou a dizer, muitos anos depois, que seu afastamento de Florinda era de origem pessoal. Afirmou que ela estava apaixonada por ele e que tiveram um breve romance, após o qual Florinda teria o perseguido por muito tempo. Que o senhor teve um caso com Dona Florinda e aí é que começou o problema? Não, eu não tive um caso com Dona Florinda. Foi ela que teve um caso comigo que é diferente. Era muito complicado. Ela te assediava? Sim, ela me assediava com a minha mãe, me assediava com... A mulher, por sua vez, sempre negou o relacionamento e chegou a chamá-lo de idiota por ter repetido a mesma história durante anos. A presença de Florinda sempre foi um elemento controverso e à medida que os atores clássicos foram deixando o programa, construiu-se um mito ao redor dela. Ela foi considerada a grande vilã e responsabilizada diretamente pelo enfraquecimento do programa. Na verdade, ela foi quase imediatamente chamada de Yoko Ono do programa, fazendo alusão à parceira de Lennon a quem muitos culpam pela separação dos Beatles. A saída de Kiko e Dom Ramon foi apenas o começo da debandada e de um longo histórico de desentendimentos entre os atores. Desentendimentos que geraram especulações exageradas. Mas o que foi que realmente aconteceu para que aqueles que haviam literalmente tocado o céu com as mãos na série, de um dia para o outro, decidissem se afastar? Conta pra sua mãe. Agora, esse personagem, o Kiko, sim, claro que sim. Você tirou meu whisky e também o personagem do Gomes Bolanhos. O Kiko é seu? Bem, ele não bebia. O clima hostil já estava declarado. E que o ponto de ruptura pareceu ser uma turnê que o elenco fez em 1975. Durante uma visita ao Chile, Villagrán afirmou que o público o aplaudia mais do que a Chespirito, e isso gerou uma espiral de ciúmes que acabou o tirando do programa. Por outro lado, na série Sem Querer, Querendo Dar, há uma versão completamente diferente. Ela coloca a ruptura na famosa viagem a Acapulco.
que se transformou em uma saga de 3 episódios em que os personagens da vila passam suas férias em praias paradisíacas. Trata-se de um episódio que encerra a fase de ouro do programa para sempre. De acordo com a série de Max Villagrán, que usa um pseudônimo, para evitar conflitos legais, ele já tinha decidido sair do programa. Afastar-se de Roberto e explorar por conta própria o personagem Kiko? Segundo ele mesmo dizia, era seu personagem e ele sabia perfeitamente como tirar proveito dele sem que Bolanhos estivesse envolvido. Mas nada seria tão simples. Villagrán acusa Chespirito de tê-lo expulsado do programa, mas outras fontes dizem que ele saiu por vontade própria. Qual seria o motivo? Criar seu próprio show? Essa versão diz que ele levou Ramon Valdés com ele, a quem teria convencido de que poderiam fazer sucesso sozinhos. Ninguém me fazia rir tanto quanto Ramon Valdés. Pode ser que nem Tintã, seu irmão, nem Cantinflas. Ramon tinha uma graça superior. Nada mais que... Não interessava a ele. Ele não queria aparecer. Ele queria ganhar seu dinheirinho garantido para isso e aquilo, e nada mais. Ele não tinha ambições artísticas. Por outro lado, há quem insinue que Valdés não saiu porque Kiko pediu, mas sim porque teria se solidarizado com ele. Ainda teremos tempo para falar detalhadamente sobre Dom Ramon. Independentemente de como as coisas tenham sido, podemos afirmar que os cálculos de Villagrán falharam. Não só os programas que ele fez a partir de então foram fracassos estrondosos, como muitos viram como óbvio que o que faltava nesses shows eram justamente os roteiros de Roberto e seu humor característico. Piorando a situação, Chespirito desgostou da decisão de Villagrán de continuar interpretando o personagem e o processou judicialmente. Impedindo-o de usar o nome Kiko, já que ele o tinha registrado, Villagrán tentou outras estratégias, como rebatizá-lo de Kiko com K ou Federico e atuar em circos e programas de televisão na Argentina, Venezuela e outros países. Mas nada foi igual àqueles anos de sucesso esmagador. Dizem que a mão de Chespirito ou de Florinda teve a ver com esse fracasso. Villagrán teria sido vetado da Televisa e de muitas outras emissoras do continente. Sim, segundo alguns, esse ator e empresário mexicano, que parecia bonachão e sorridente, era um controlador que, nas sombras, se encarregava de decidir quem poderia progredir nos circuitos de entretenimento daqueles anos. Será que realmente por trás do Chaves havia um tirano desse calibre? Mas há uma história ainda mais bizarra e violenta. Uma lenda urbana que envolve Carlos Villagrán e aponta para as mortes de atores que foram acontecendo nos anos seguintes à sua saída. Essa história coloca no centro da cena um medalhão que muitas vezes é visto ao redor do pescoço de Kiko, e que teria algumas iniciais que despertaram a curiosidade dos internautas. No pingente, supostamente se lê RARMERF. Muitos relacionam essas letras às iniciais dos nomes Ramon Valdés, Angeline Fernandes, Roberto Gomes Bolanhos, Maria Antonieta de las Nieves, Edgar Vivar, Rubén Aguirre e Florinda Mesa. Mas o mais inquietante é que os 3 primeiros morreram nessa ordem: Ramon, Angeline e Roberto. A teoria teve grande popularidade durante anos, embora depois tenha se perdido pelo caminho. Rubén Aguirre faleceu em 2016 após sofrer de diabetes e diversos problemas de saúde por levar uma vida pouco saudável. Mas sua morte contrariou a previsão, já que seus colegas mencionados antes, Maria Antonieta de las Nieves e Edgar Vivar, ainda continuam vivos. Esse colar seria como uma bússola mortal, no estilo do filme Premonição? O próprio Villagrán desmentiu essa teoria e esclareceu que o medalhão é chinês e não tem as letras que dizem. Esse mito alinha-se com a ideia de que Villagrán tinha grande ressentimento com os colegas de elenco, que não o apoiaram consistentemente no decorrer do tempo. Quando ele decidiu se afastar do programa, sim, teve uma amizade ambígua com Maria Antonieta, que também teve uma briga parecida com Chespirito por causa de seu personagem. Mas Villagrán acabou se isolando bastante do resto e lutando sozinho pelo que acreditava. Tinha sido um tratamento injusto por parte de Bolanhos com ele. Vou te contar a história dessa moeda chinesa. Está escrita em chinês que eu nem sabia ler. República Democrática diz China, China diz a moeda. Mas não falta... Gente má, que queiram, que é uma moeda. O que você me disse? Um talismã? Talismã, por favor. Se já não faltavam motivos para nos convencer de que as coisas ficaram muito ruins entre a família de Chespirito e Villagrán. Basta ver a série da Max, onde o ator de Kiko é mostrado como um ególatra, individualista e calculista, que quis se aproveitar do sucesso do programa em benefício próprio. Fez o Kiko, mas depois chegou a me dizer que ele era...
Depois ele processou-me. Eu ganhei muito facilmente, porque eu tinha, entre outras coisas, para um merchandising, dizem que tinha sido organizado no Peru. Pediram a assinatura de todos os atores para a gente, quando digo, pediram para o meu irmão Horácio e para mim, que cuidava disso. Então todos disseram sim, reconhecemos o autor. Roberto, você está brigado com... Chespirito atualmente? Não exatamente brigado, só que simplesmente saiu o meu programa e eu tenho sido perseguido incansavelmente em 17 países. Ele me mandou cartas, notificações, circulares, dizendo para ninguém me contratar porque o personagem não era meu, era dele. Se não, seriam processados por ele. Passei mais de 1 ano sem trabalhar. Mas o caso do medalhão não foi a única história bizarra relacionada a esse programa infantil. Momentos estranhos da série. Embora fosse um programa para toda a família, muitas coisas estranhas também aconteceram diante das câmeras. Enquanto nos bastidores acontecia uma verdadeira guerra de egos, o programa teve momentos bastante inquietantes, embora muitos dos episódios tenham sido feitos várias vezes com elencos diferentes. Durante 25 anos, um ano teve somente uma transmissão e... nunca mais foi visto. O motivo? Reclamações da influente Igreja Católica no México. O episódio censurado em questão mostrava nada menos que o casamento entre Seu Madruga e Dona Clotilde com vestido branco e na igreja, durante uma cerimônia conduzida pelo professor Girafales. Foi ao ar no México, mas imediatamente a Televisa recebeu um aviso por parte da igreja que considerou ofensivo. Que um personagem solteiro, como o interpretado por Aguirre, e que constantemente flertava com uma viúva, assumisse o papel de sacerdote. A emissora de televisão cedeu à pressão e apagou todo o vestígio do episódio, mas ele sobreviveu na memória coletiva e acabou sendo publicado anos depois no YouTube. Assim, deixou de ser uma história com traços de lenda para se confirmar completamente. Mas ainda mais perturbadora é a história do chamado episódio 142, porque nele teria sido possível ver a morte do Chaves. Disse que o episódio em questão nunca foi ao ar porque seu conteúdo era triste e dramático demais, já que o protagonista da série era atropelado por um carro. Supostamente, o elenco se opôs a que esse episódio fosse finalizado e, finalmente, Chespirito decidiu não lançá-lo. Também existe a teoria de que tudo isso é uma grande farsa, baseada em um simples erro. Na edição em disco versátil digital do programa, de fato, a numeração dos capítulos pula o 142, mas a produção explicou que era simplesmente um engano e que nunca existiu tal coisa. Como a morte do Chaves. Outra história obscura que envolve o Chaves tem a ver com apresentações privadas que o elenco costumava fazer, além das exibições televisivas. Foi mais uma vez Villagrán quem revelou que em 1981, Chespirito recebeu uma oferta de $1 milhão para se apresentar em Medellín, Colômbia. Mas não se tratava de uma festa privada comum, e sim, aparentemente, de um evento organizado pelo maior chefão do narcotráfico da época, Pablo Escobar. O elenco do Chaves, de fato, visitou o país naquele ano e até se reuniu com o presidente colombiano da época, mas nunca ficou claro se eles compareceram ao encontro. Fontes ligadas ao narcotráfico disseram coisas contraditórias. O filho de um traficante confirmou o boato, enquanto o de Pablo Escobar o desmentiu. Gilberto Rodrigues Orejuela afirmou que não foi uma, mas várias vezes que o elenco participou de eventos financiados pelos cartéis de Cali e Medellín. Além de todas essas questões, com o tempo, o programa foi perdendo audiência e qualidade. A galinha dos ovos de ouro começou a dar sinais de cansaço e, finalmente, o show se despediu. Em 7 de janeiro de 1980, após 290 episódios, um pouco cansado da televisão, Chespirito voltou a escrever para o teatro, criou a peça 11 e 12, e sabem de uma coisa? Sim, continuou mostrando que sua caneta ainda tinha muito a dizer. 11 e 12 foi encenada no México e apresentada com sucesso em vários países sul-americanos, como Peru e Colômbia. Apesar de iniciar com pouco público, o boca a boca fez sua parte. E quando estavam prestes a cancelá-la, as salas lotadas não pararam de acontecer. A peça chegou a ter 6 apresentações semanais e se tornaria a peça teatral com mais tempo em cartaz no México, recorde que mantém até hoje. No Chile, o elenco fez 2 apresentações no Estádio Nacional, para um público total de aproximadamente 160 mil espectadores. Assim, todo o grande fervor popular queria mais do Chaves. Era sabido que, embora a série tivesse terminado, isso não significava o fim das controvérsias. E é assim que nossa história volta ao começo.
a despedida de... Bem, esse sobrenome Valdez é um dos mais grandes sobrenomes que existem na história teatral do México. Tintã e seu irmão, Marcelo Tintã, irmão. Bem, que descanse em paz. Você tem uma família grande? Sim, quantos filhos você tem? Em uma galeria de celebridades e personagens que ficaram para sempre no coração do público, existe um consenso de que Dom Ramón foi o favorito de todos. Seu personagem rabugento e homem rústico, mas de bom coração, chamou a atenção de adultos e crianças. E muito disso é devido à excelente atuação de Ramón Valdez. O sujeito vinha de uma família humilde e numerosa, muito ligada ao mundo artístico. Ele atuava desde 1949, mas ficou mundialmente famoso com o papel que Chespirito escreveu para ele. Dizem que saía tão natural porque Valdez era realmente assim. Um ser sem ambições materiais e simples, que fumava muito, mas muito mesmo, para fazer jus à verdade. Mas esse vício rapidamente cobrou seu preço, e já estando fora do programa de Bolanhos, ele soube que lhe restava pouco tempo. Em 1988, ele tinha 63 anos e uma saúde debilitada. O diagnóstico de câncer de estômago havia levado a um quadro ainda pior, metástase. A doença se espalhava para a sua medula espinhal e a destruía aos poucos. Nesse momento, Valdez fazia parte do AK Kiko, o programa de Villagrán, e juntos decidiram dar um encerramento ao personagem que acabaria sendo premonitório. Nesse último episódio, Kiko apostava com um amigo para ver quem era corajoso o suficiente para passar a noite entre túmulos. Preocupado com a travessura que as crianças planejavam, seu Madruga foi procurá-los. E na última cena, ele atravessava os portões do cemitério até ficar envolto pela noite e pela neblina que saía do lugar. Assim, devorado pela escuridão, ele deixou o programa e, alguns dias depois, faleceu de uma parada cardiorrespiratória. No velório dele, ele ficou por horas ao lado do caixão. Uma pessoa que havia atuado com ele em Chaves era Angelina Fernández, mais conhecida como a Bruxa do 71. Nem todos sabiam, mas fora das câmeras ela era sua melhor amiga, sua confidente. E uma atriz que carregava consigo um passado sombrio. De guerrilheira a bruxa. Se o mundo ligado a Chespirito deu origem a histórias das mais chamativas, a de Angelina Fernández é sem dúvida a mais surpreendente. Nascida em Madrid em meados da década de 30, teve uma carreira ascendente como atriz, até que estourou a Guerra Civil e ela escolheu um lado. Ela se alistou na guerrilha e lutou para defender a República, mas com a vitória do franquismo, teve que se exilar, enquanto via seus camaradas sendo sequestrados e executados. Ela começou uma nova vida no México e acabaria se tornando um ícone da era de ouro do cinema mexicano dos anos 50. Mas 2 décadas depois, a televisão dominava e Angelines quis tentar a sorte na telinha. Nessa época, ela já tinha uma forte amizade com Ramón Valdez e foi ele quem sugeriu que ela conversasse com Chespirito para se juntar ao Chaves. O personagem de Dona Clotilde permitiu que Angelines explorasse um lado cômico no qual ela não tinha se aventurado tanto, além de quebrar alguns estereótipos. Apesar de ser essencialmente uma solteirona amargurada, a Bruxa do 71 conseguiu dar nuances mais profundas à personagem. Ela também era uma mulher autossuficiente, que não tolerava desrespeito. Seu profundo enamoramento por seu Madruga parecia uma resposta ao constante boato de que entre eles havia muito mais do que uma amizade. Contudo, isso sempre foi veementemente negado por ambos. Angeline se mostrou grata pela oportunidade de interpretar a bruxinha, como a chamavam, e sempre se manteve longe das controvérsias que já tornavam o clima de trabalho do programa pesado. Além disso, diziam que ela era uma pessoa pacífica e conciliadora, que buscava aproximar os colegas. Ela sabia o que era uma verdadeira guerra e, acima de tudo, queria que o clima de companheirismo dos Chaves não se quebrasse, mas não conseguiu. A morte de seu Madruga a marcou profundamente e foi o prenúncio de seu próprio falecimento alguns anos depois. Assim como seu amigo, a dependência do tabaco selou seu destino. E no dia 25 de março de 1994, ela morreu de um ataque cardíaco, já bastante debilitada por insuficiências respiratórias e renais. Ela pediu para ser enterrada perto de Valdez, na mesma área do cemitério. Assim permanecem vizinhos até hoje como na ficção. Nesse mesmo ano, em fevereiro, faleceu Raul Chato Padilla, que interpretou Jaimito, o carteiro, em Chaves. Devido ao diabetes, por anos circulou o boato de que ele havia falecido no set de Chaves por um infarto. Mas naquela época, o ator já participava de outra produção de Chespirito, Os Caquitos.
Embora muitos tenham dito que foi Bolanhos quem encontrou Padilla sem vida, em sua autobiografia, o criador do programa confirmou que soube da notícia por telefone quando um de seus filhos ligou para contar a triste notícia. Assim, 1994 foi um ano trágico que determinou que os tempos de esplendor haviam chegado ao fim. E daí em diante, os problemas só pioraram. Disputa pela Chilindrina. Se o confronto de Chespirito com Villagrán por Kiko foi uma batalha sangrenta, o que envolveu a Chilindrina não ficou muito atrás. Foi uma disputa que se estendeu por 12 longos anos, com um único objetivo: decidir quem era o verdadeiro dono da personagem. Para Chespirito, sua autoria era indiscutível. Mas Maria Antonieta argumentava, na mesma linha de Villagrán, que o público conhecia a personagem graças à maneira como ela a havia interpretado. Eu sei que os personagens e a ideia foram suas. Mas cada um de nós colocou sua própria caracterização, suas ideias, seu jeito de ser. E você não quer mais fazer o Chaves, mas eu ainda quero continuar sendo a Chiquinha e queria que eu ficasse só com a minha partezinha. Enquanto ele fazia os Caquitos e a Florinda faziam a Chimontrufia, eu disse, não, me desculpe, eu não dei minha vida para a Chiquinha para agora deixar de ser a Chiquinha. Também adotava alguns bordões e gestos. Por outro lado, queria ter a liberdade de vestir a fantasia da Chiquinha, mesmo que já não estivesse mais no programa. Embora com Kiko as coisas rapidamente tenham ido para o campo legal, com a Chiquinha foi diferente. Nos primeiros anos, antes do Chaves surgir, Maria Antonieta e Chespirito já tinham uma forte amizade. Eles iam juntos para todos os lados, e até nos corredores da Televisa correu o boato de que eram amantes. Segundo a atriz, a princípio Chespirito havia autorizado que ela continuasse usando a personagem fora do programa, mas depois se arrependeu. Até o início dos anos 90, o relacionamento se manteve bem, mas as coisas mudaram quando proibiram Maria Antonieta de interpretar a Chiquinha depois que Chaves terminou. Para piorar, ela tinha grandes planos. Queria gravar um disco, fazer mais programas centrados na menina e até um filme. Maria Antonieta acusou a Televisa de querer que ela assinasse um contrato no qual perderia tudo. Ela se rebelou. Em sua autobiografia, ela levantou o debate sobre quem era o verdadeiro dono do personagem, quem escreveu os capítulos ou quem os interpretou. Continuou sendo da Chiquinha, mas nunca com o mesmo sucesso. Paralelamente, Maria Antonieta acusou Florinda de isolar Chespirito e alimentar o conflito em torno de seu personagem. Em várias ocasiões, Maria Antonieta afirmou que tentou falar com Chespirito para resolver as coisas, mas Florinda atendia o telefone e impedia que eles se comunicassem. Em 2013, Maria Antonieta anunciou, durante uma viagem a Lima, que havia conquistado os direitos sobre o personagem. Faz 15 anos que os direitos de nenhum deles são renovados. E, na verdade, eles precisam ser renovados a cada 5 anos. Está livre e, se você quiser, você pode registrá-los todos. Foi exatamente um ano antes de Chespirito falecer, mas os atores infelizmente não chegaram a se reconciliar. Quem nos defenderá agora? Em 2000 e 2006, Chespirito foi novamente criticado ao participar de anúncios televisivos apoiando as campanhas eleitorais do Partido Ação Nacional. Em abril de 2007, ele se juntou à reivindicação de grupos católicos e conservadores que lutavam para manter o aborto como crime no Distrito Federal, participando inclusive de uma propaganda contra a lei. Além dessas atitudes que o colocaram contra parte de seu público nos últimos anos de sua vida, Roberto Gomes Bolanhos estava cada vez pior. Depois de uma cirurgia na próstata, em 2009 suas aparições públicas ficaram mais espaçadas e também deram origem a uma série de especulações. Ele foi visto em uma cadeira de rodas, com assistência de oxigênio e perdendo gradualmente a capacidade de responder aos jornalistas. Florinda sempre interrompia e acompanhava o marido em entrevistas e eventos. Alguns meios de comunicação disseram que ele estava demente, desconectado da realidade há anos. Durante esse tempo falou-se de tudo e as teorias, quanto mais incomuns, mais exemplares eram impressos. A Televisa realizou um evento de 15 horas em homenagem a Chespirito, revisitando toda a sua obra. Todos os atores de cada fase do programa passaram pelo evento, até mesmo Villagrán. Mas foi uma trégua só para as câmeras, porque assim que o recorde se apagou, a guerra continuou. Ocasionalmente, Roberto se manifestava nas redes sociais, ironizando os boatos sobre sua morte e fazendo piadas. Muitos acreditavam que essas postagens eram feitas por alguém se passando pelo grande comediante.
Villagrán chegou a dizer que Florinda maltratava fisicamente Chespirito e depois deu o golpe final. Ele a acusou de ter forjado os dados sobre a morte dele para poder lucrar com mais e melhores eventos. Muitos comentários afirmam que ela o agredia. Como série de televisão, o programa. Se você não assistiu, ela pedia mais dinheiro e eles diziam que sim. Aqui na Argentina, por precaução, Eu sou o ouvido de contato dela. Eles têm mais volume no microfone. Não sei como aumentar o volume do microfone, conta pra ela. Sobre a música, conselho para dormir, uma boa soneca. Das duas, acho que é o contrário. O conselho é a boa soneca. Essa que ajuda. Agora, o que... Você me responde quando eu te digo que você dorme muito fácil? Pois é que eu sou um homem... Fácil. Ele fumava 4 maços por dia de cigarros delicados. Eram uns ovais, sem filtro. É dinamite pura. Um gato ao contrário. Como Carlos Villagrán chegou a trabalhar com Roberto Gomes? Alô? Tudo bem, primeiro eu tinha outro, primeiro chegou em ordem. Rubem Aguirre chega primeiro. E eu já tinha começado a ser o Chaves. Mas mas então não, porque eu não entrei com o Chaves, eu entrei muito antes do Chaves. Oficialmente, Bolanhos faleceu em 28 de novembro de 2014 em sua casa em Acapulco por problemas respiratórios. Descobriu-se posteriormente que ele tinha Parkinson avançado. Ele tinha 85 anos e muitos já previam que esse fim estava próximo. Para se despedir deles, foram organizados 2 mega-eventos, um privado na Televisa e outro público no Estádio Azteca. Mas sempre ficou rondando a ideia de que uma encenação desse porte só foi possível falsificando as datas. Como dissemos, Villagrán foi um dos responsáveis por espalhar esse boato. Chegou-se até a falar de um caixão vazio. Não faz muito tempo, certos setores alegaram que a morte de Chespirito e seu funeral foram uma perfeita cortina de fumaça para desviar a atenção de um caso que há poucos meses havia chocado o México. Estamos falando do desaparecimento de 43 estudantes de Ayotzinapa por órgãos oficiais que tentaram silenciar suas manifestações e reivindicações. E não só isso, há quem veja na trajetória de Gomes Bolanhos um homem muito funcional aos poderes de plantão. Um homem sempre disposto a servir como distração enquanto eram cometidos abusos de todo tipo nas esferas do poder. É verdade que ele foi a mascote ideal de várias ditaduras latino-americanas que utilizaram seu programa para manter as massas alienadas. É verdade que sua criação só queria romantizar a pobreza para que os figurões pudessem continuar fazendo mais e mais negócios. De quanto disso o autor tinha consciência? Na década que se passou entre a morte de Chespirito e os dias de hoje, grande parte do público continuou cultivando um grande rancor em relação à Florinda. E quando parecia que o pior já tinha passado, a estreia semanal de Sem Querer Querendo chegou para reacender o fogo de uma polêmica eterna. O fim definitivo? A cinebiografia da Max deve ser vista como a perspectiva da família Bolanhos e seus filhos. E da maneira como eles reconstroem a figura de um homem que brilhou e também teve sombras muito escuras. Em O Chaves, que ainda continua vivo na memória de muitos. As risadas sempre davam lugar ao sentimentalismo e não faltavam críticas à sociedade moderna e à sua desumanização. Com o tempo, alguns paradigmas realmente mudaram. O programa seria criticado por mostrar violências às crianças e por fomentar estereótipos. Ainda assim, conseguiu sobreviver muito melhor do que outros programas muito mais atuais. Com o passar dos anos, também se formou um fandom, que inclusive começou a buscar em Chaves uma subtrama mais maluca e metafórica. Como se a vila fosse uma ilha de Lost, uma espécie de limbo. Também, claro, tentaram dizer que cada personagem da série representava um pecado capital. Enfim, talvez isso não seja tão relevante. Só resta a certeza de que a dupla Chespirito-Florinda não fez nada além de alimentar a ganância. Eles foram o eixo central das decisões que esgotaram um produto de sucesso mundial. Era inevitável que, em algum momento, a fórmula parasse de funcionar? A guerra de egos veio só do lado de Chespirito ou foi preciso outro grupo que fosse tão ou mais ambicioso e vaidoso do que ele?
Florinda Meza não deixa de aparecer hoje em dia na mídia e fazer longas postagens nas quais cita antigas entrevistas com Bolanhos e recorre às suas próprias lembranças. Ela explica em detalhes porque, na visão dela, a série mente. Minha vida, meu nome, minha trajetória, meu poder de atrair pessoas são de minha propriedade. É a minha identidade que será usada, que estará em questão. Semanalmente, um novo episódio de Sem Querer Querendo gera uma nova polêmica. É uma reconstrução fiel ou idealizada? Villagrán e Florinda foram como são retratados ou são apenas vilões de uma história contada de forma parcial? Enquanto o debate continua aberto, Florinda prepara seu contra-ataque e já adiantou que vai lançar seu próprio documentário contando o seu lado da história. Será o suficiente para limpar seu nome e o do Leixo Espírito? Também seria interessante nos perguntarmos, sem todo esse contexto, o Chaves do 8 ainda seria interessante para nós? Ou estamos diante dos sintomas de um fenômeno que já atingiu seu auge e agora só está se consumindo?